Oh glória, aleluia, Deus seja louvado. A partir deste vídeo nós iremos estudar sobre um tema muito importante: os falsos profetas, os deturpadores da verdade. E hoje eu quero fazer com você uma breve introdução a este tema. Fique comigo até o fim deste vídeo e você entenderá que tanto a apostasia como os falsos profetas são dois sinais claramente vistos em nossa atualidade, e esses por sua vez antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua querida noiva, a igreja. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Além de nosso Senhor Jesus Cristo nos alertar sobre o iminente problema da apostasia pessoal, disse-nos ainda de um outro problema. Este é o intenso surgimento dos deturpadores da verdade, ou seja, os falsos profetas. E assim Jesus Cristo disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em seus ensinamentos escatológicos explicou que conforme nós vamos nos aproximando aos últimos dias, o surgimento desses falsos profetas irão se intensificar. E diversos são os motivos para que isso venha acontecer. No versículo seguinte desta passagem bíblica que acabei de citar, Jesus disse alguns fatores que fortemente contribuem para isto. E estes são o esfriamento da fé e a multiplicação da iniquidade. Não perca isto de vista. Estes fatores levam um crente que uma vez foi professo ao santo evangelho ao abismo da apostasia, como eu expliquei anteriormente. E muitos deles não somente desviam-se da verdade, como também se tornam grandes ministros de Satanás a serviço de seu império no sistema de vida desta era. Uma das maiores preocupações de Cristo Jesus foi a intensificação destes falsos ministros. Isto porque, de alguma forma sobrenatural, eles teriam autoridade para enganar até os escolhidos e assim prejudicar todo o seu trabalho ministerial que uma vez foi realizado nesta terra. Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Observamos na Bíblia que estes falsos profetas sempre existiram, desde o Antigo Testamento. Mas é em nossa atualidade que observamos, à luz da palavra da verdade, eles atuarem com uma grande liberdade. Muitos até professam a Cristo, denominando-se de verdadeiros cristãos, escritores, evangélicos, missionários, pastores, evangelistas, músicos, apóstolos, fundadores de enormes templos e comunidades cristãs. Possuem até a aparência de piedade, mas na prática negam os imprescindíveis princípios do reino dos céus em suas vidas. Muitos destes, cegos pelas mentiras de Satanás introduzida dentro da igreja, acreditam piamente que estão lutando por uma causa que em suas mentes cauterizadas é justa e verdadeira. O Atmani, certa vez, ele disse em seu livro Autoridade Espiritual que o crente infiel é bem pior do que um ímpio, pois ele se tornará cedo ou mais tarde um fiel ministro de Satanás. E isso nos leva à reflexão de que um crente infiel é aquele que uma vez conheceu a palavra da verdade, mas desviou-se e ignora a eficácia dela em sua vida. E sem temor algum, a justiça e santidade de Deus segue os seus
próprios conselhos, entrando em uma porta larga que não é a de Cristo Jesus, e trilha então em sua vida um caminho espaçoso que também não é o de Cristo Jesus, se tornando assim o contraste do que o Senhor Jesus nos ensinou ao dizer: para entrarmos na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, infelizmente, são que entram por esta porta e este caminho. Temos observado em nossos dias que é notório o aumento numérico de igrejas, templos, denominações. Mas isso não quer dizer que a qualidade também tenha evoluído juntamente com este crescimento numérico. Muitas das igrejas atuais, infelizmente, perderam a coluna e a firmeza da verdade, como está escrito em 1 Timóteo 3,15, que nos descreve uma das características da autêntica igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. E isto é justamente pelo fato delas serem lideradas por estes falsos pastores, apóstolos, profetas, obreiros e deturpadores da verdade. Eles em si já perderam há muito tempo a autoridade espiritual que uma vez foi concedida por Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. E outros, para ser bem sincero para você, nem sequer tiveram um dia esta autoridade espiritual. Mas o que dizer do sucesso numérico de muitas igrejas em nossa atualidade? Como veremos nos ensinamentos de Cristo Jesus, isto nunca foi a certificação de sua aprovação, pois encontraremos ele mesmo dizendo que muitos são os chamados e poucos os que são escolhidos. Larga é a porta, como disse anteriormente, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas é claro que em meio a todo este volume expresso sempre existirá os remanescentes, os verdadeiros adoradores, os que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. O fato é que estes falsos profetas, mestres, pastores, terem abandonado a verdade no desfecho de toda a história humana, se verá que eles, quando forem prestar conta de suas obras e ministérios no último dia, serão então decepcionados. E mesmo pelo fato de terem curado, expulsado demônios e terem feito diversos tipos de sinais e maravilhas e prodígios através do nome santo do Senhor Jesus, ouvirão infelizmente do Senhor Jesus, o cabeça da igreja, naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fique com esta breve introdução sobre este tema que nós estamos desenvolvendo, e em seguida nós estudaremos o significado bíblico dos falsos profetas, deturpadores da verdade e ministros e mestres. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, Deus seja louvado, ilumine os seus caminhos e os seus pensamentos e te guarde em toda a sua carreira cristã até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.